Vamos nos assentar para a gente iniciar as nossas atividades do dia. Né? Bom, hoje nós vamos avançar com o seminário, né, e com a mesa há uma transição energética. Né? A mesa tem aí como objetivo geral discutir algumas temáticas referentes à transição. Né? De maneira geral, apesar da transição energética estar destacada nas agendas de políticas e de ações relativas às mudanças climáticas e seus diferentes significados em pesquisas, em empresas e para o Estado, precisam ser debatidos. Permanecendo o crescimento da economia global e do consumo perdulário, acompanhado do aumento da produção de energia, pode-se falar em transição energética? Estaria havendo ou não uma concomitância entre o incremento tanto na exploração de combustíveis fósseis quanto no das energias renováveis, sem acarretar alteração significativa na matriz energética, visando a suprir a demanda crescente de energia? Faz ou não sentido as energias fósseis, em particular as petrolíferas, financiarem a descarbonização do planeta? Persistindo essa tendência do consumo ascendente de energias, em quanto tempo se poderia esperar que as energias renováveis possam ser predominantes na matriz energética global? Esse tempo seria ou não suportável pela Terra e pelos efeitos provocados no ambiente? Quais os problemas atuais enfrentados pelas energias renováveis, em especial a implementação de parques eólicos? Para fazer o debate sobre essa transição energética, queria convidar para compor a mesa a professora Débora Verne, que é professora do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional do IPUR, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Queria convidar também o professor Márcio Cataia, que atualmente é professor de livre docência do Instituto de Geociência da Universidade Estadual de Campinas. E a professora Raquel Freixo, que é professora da FUCAP, aqui no Espírito Santo, subsecretária de Competitividade do Espírito Santo e advogada. Bom, como estabelecido já desde ontem, temos aí entre 30 a 40 minutos para cada fala. Eu vou estar sinalizando o tempo, né? Eu vou estar ali sendo fiscal, um pouquinho chato, né? Nós vamos começar pela Débora, então. Pode ser, Débora? Depois o professor Márcio. E encerramos com a Raquel, tudo bem? Então, tá bom. Passo a palavra, então, à professora Débora. Se vocês quiserem, Márcio e Raquel, nós podemos permanecer aqui, mas se quiser assentar ali também para a gente acompanhar, anotar com mais cuidado, fica melhor, né? Débora, com a palavra. Bem, bom dia. Obrigada. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer o convite do professor Zanotelli, do Francis Mal, os colegas que a gente já vem dialogando, e então poder retomar atividades presenciais, eu estou retomando agora, então é um prazer, e sobretudo nessa temática, e ser chamada a pensar também o Sudeste, como vocês colocaram como tema do debate, e assim, desafio a gente pensar as transformações que todo esse processo de transição energética tem promovido. E a minha ideia é menos discutir se há ou não transição energética e pensar como essa ideia, essa noção tem produzido em termos de práticas, em termos de interesses, como a correlação de forças tem se apresentado e tem demonstrado e alterado as formas, como o Brasil tem respondido à questão, e aí pensando também nos estados e possíveis implicações territoriais. Eu não vou dar um sim ou não para essa pergunta, mas tentar mostrar como isso tem alterado, sobretudo, implicações na matriz elétrica, que eu tenho discutido a matriz elétrica brasileira até antes mesmo dessa temática transição energética ser o tema da vez. Na época que eu comecei a trabalhar sobre o setor elétrico, era muito em resposta às nossas as questões, a crise de 2001, todas as questões de abastecimento nacional, e posteriormente transição energética virou uma grande temática. Então, pensar como o Brasil estava naquele momento e discutindo as outras escalas. Então, pode passar.
Ai, desculpa, é mesmo, gente, eu até estou desacostumada a usar tudo que é presencial. Como que é aqui? Esse só... Onde que eu... Desculpa, gente. Então, eu vou tentar passar por esses temas, né? Transição versus diversificação, pensando nessa implicação das ideias sobre as práticas, a própria matriz energética e elétrica brasileira, a matriz elétrica do Sudeste e o offshore, que eu acho que eu acabei de saber ontem também falaram disso, que eu acho que é o que a gente tem pensado quando pensa em a questão do litoral e como isso pode alterar o nosso papel, e o hidrogênio verde é um ponto, né, que eu acho que é central para entender os interesses que estão em jogo na produção das offshores, né? E a gente tem trabalhado esse termo de mercadejação como sendo a construção de mercados, entendendo como os mercados, como é a construção institucional, política, social, os interesses de uma contínua produção, né, de mercados. Eu acho que a gente está testemunhando dia a dia essa produção no setor energético quando vê a transformação dos marcos regulatórios, o tempo todo a gente precisar acompanhar, né, a posição dos agentes, primeiro, e como isso se expressa em leis, né, em marcos regulatórios, na própria regulação do setor. Uma nova divisão interregional e internacional do trabalho no setor de energia, e eu acho que coloca o Brasil numa posição específica, e o Sudeste tentando acompanhar esse processo. Nas eólicas, quando a gente pensa até então, é o Nordeste, né, que é a principal produção nacional das eólicas, e o Sudeste, isso ainda não aparece como relevante. Então, essa possibilidade dos offshores é onde se coloca uma nova fronteira, né? E aí eu gostei demais e agradeço a possibilidade de conhecer e de pensar a partir dessa perspectiva da economia destruidora, porque eu já tenho pensado pela perspectiva do neoextrativismo, do desenvolvimento desigual, desigualdade ambiental no processo, né, de desenvolvimento desigual, mas, e aí veio, né, até o texto do professor Zanotelli nos brinda com essa perspectiva. Então, isso também foi muito bom, né? A gente também, nesses diálogos, pode circular pelas ideias, tá? Obrigada. Pode passar. Não, desculpa, vou tentar aqui. Eu estou péssima com isso aqui, gente. Tecnologia pós. Pronto, gente. Agora. Então, a ideia de transição, acho que está todo mundo já muito, né, entendido, né, como a gente enfrenta o processo, a crise climática, e pelo setor de energia através da descarbonização das matrizes energéticas, né? Há uma perspectiva de reduções líquidas. Então, acho que isso já coloca, a geografia importa nesse processo, porque há questões de compensação. Então, quais os países e quais os investimentos que vão poder ser promovidos em compensação à emissão em determinados territórios. Então, eu já tenho olhado isso como uma perspectiva, uma geografia desigual da produção dessas emissões. Há um compromisso internacional que coloca, né, até 2050 essa redução, e eles falam em net zero. A diversificação se dá por meio de fontes renováveis e tem essa perspectiva de um problema comum enfrentado globalmente e enfrentado, digamos, da mesma forma por todo mundo, né? Todos os países se comprometendo em torno de um mesmo problema, e um problema colocado como gerado por todos, né? E aí a gente já começa a questionar esse ponto a partir dessa ideia de que se trata de algo que concerne ou afeta todos igualmente, etc. Aqui é só para a gente ter uma ideia de que não seria um problema, o Brasil estaria, digamos assim, em uma condição de vantagem em relação aos países do resto do mundo. Então, da onde surge esse problema, né? Não que a gente não deva pensar sobre esse aspecto, e a gente deve, mas de fato a gente tem trabalhado com a ideia de mobilidade de política, né? Então, como que o problema transição energética passa a ser um problema nosso também,
diante de uma matriz energética brasileira, em comparação ao resto do mundo, ela tem de renováveis 48%, enquanto no mundo é 15%. E na matriz elétrica aí é mais de 80% em renováveis, né, enquanto o resto do mundo é em torno de 28%. Então, a gente já coloca assim, qual que é essa transição e como a gente vai se colocar nesse processo. E estamos em vantagem em relação, né, ao resto do mundo? Aqui é a matriz do Brasil e a do Sudeste. E é interessante também que a do Brasil é o Sudeste, que responde por 30% da capacidade instalada, e também apresenta uma matriz, se a gente pegar os 4 estados, renovável, né, a elétrica. Só que, quando a gente compara cada um dos estados, a Espírito Santo e Rio já tem, né, um predomínio de termoelétricas, Minas e São Paulo já despontam as hidrelétricas, e aí tem todo um processo histórico em relação a isso, de aproveitamento hídrico, né? E as fotovoltaicas no sistema interligado nacional também, em Minas Gerais, elas são muito relevantes. Quando a gente vai ver a geração distribuída, que é quando o consumidor produz a energia, aí ela já vai começar a aparecer também nos outros estados, mas vinculada ao sistema interligado, Minas é a principal. Tá? E a eólica é irrelevante no Sudeste. Realmente ela não aparece, e é por isso que essa possibilidade de geração eólica offshore vai ganhando relevância, né? No resto do mundo, a principal produção de offshores é Reino Unido, Alemanha e China, com mais de 90% da produção. E aí começa o Brasil, muito recentemente, em termos regulatórios, e aí a gente tem que ver os interesses dos agentes empresariais. Eu estive agora no Ceará para fazer entrevistas sobre hub de hidrogênio verde, e aí um pouco antes eles já estavam discutindo essa possibilidade, mas a gente começa a ver documentos, parcerias, etc., a partir de 2019. Como deve ter sido mencionado, a gente tem esse processo de licenciamento no IBAMA, com 78 projetos, né, 189 gigawatts. Se a gente pensar hoje, só para ter a magnitude, o Brasil produz em matriz elétrica 197 gigas. Então, se você pensar que as offshores poderiam ocupar 189, que é o que está em licenciamento, né? Lógico, várias questões em curso, não significa que isso vai se concluir, mas é uma perspectiva que já está em processo de estudos e etc. E aí, dentro dessa perspectiva de mobilidade de políticas, tem agentes centrais, né, trazendo essa ideia, né, de como a gente adequa nossos marcos, nossos estudos para a promoção desse tipo de energia. Então, tem parceria do IBAMA com a União Europeia, tem o GIZ, que é a Agência Alemã de Desenvolvimento, patrocinando vários estudos. A Alemanha é central em promoção, né, desses estudos. E aí, o projeto de lei, né, 576, que é o que está em discussão, e agora uma fase dele já foi aprovado uma comissão, então já está avançando o processo, inclusive com possibilidade de recursos para estados, para municípios, a partir da geração de offshores, e o decreto que já foi recentemente, já está em curso desde 2022. Né? E aí, no Sudeste, a gente tem quem são os agentes. Isso, para mim, é central para a gente entender a forma como o Brasil tem se posicionado. Quem são os agentes investidores? Eu peguei só o Sudeste, só as que estão no Sudeste, mas tem a lista toda, eu já vi também dos outros estados. Então, a gente já tem a Iberdrola, que é através da Neoenergia, essa Nordex Aciona, que é alemã, que agora, numa aquisição Alemanha e Espanha, fundos de pensão, né, o fundo de pensão dinamarquês, a Engie, a EDP, a Engie francesa, a EDP foi adquirida por chineses, a Shell, Total, ou seja,
vários agentes estrangeiros envolvidos nos processos como investidores, né? E aqui no Espírito Santo, ainda são 4 projetos. Mas é interessante que, se a matriz atual, né, a capacidade instalada atual é de 1,8, só as offshores previstas, 3 vezes e meio a produção atual da geração do Estado. Então, assim, é a mais relevante quando você vê os 78? Não, o Nordeste continua sendo. Mas já coloca o Espírito Santo dentro de um novo mercado e uma possibilidade de atuação, né? E aí tem esse Atlas do Espírito Santo, que estabelece 142 gigas offshores e 18 onshore. E as turbinas, quem são os investidores, né? Dinamarquesa, essa empresa desponta na maioria dos projetos, tá? Que é a Vestas. A Siemens, que atua no Ceará. A Siemens Gamesa, que é Alemanha e Espanha, tem um parque em Camaçari, e a General Electric tem na Bahia. Essas duas últimas já estão... Oi, Gê? Tem também, então. A da Bahia e a de Camaçari já anunciaram que vão parar a produção. Então, não sei se isso tem a ver, se relaciona ao fato delas não estarem em tantos projetos, mas, de fato, foram os que foram possíveis identificar. Em vários outros projetos, ainda está só a tecnologia da turbina. E uma corrida concorrencial muito grande entre as empresas de aumentar a potência de cada uma dessas turbinas, né? Por agora está em 14, 15 cada torre, mas já tem 20, a China está entrando nessa concorrência de aumentar a potência da nacelle, né, da turbina. E aí eu me coloquei a pensar quais as possíveis implicações para o litoral, e aí pensar também o Sudeste, mas até nacionalmente isso já se expressa. Primeiro, que é um processo de reconcentração de investimento, algo que de alguma forma reproduz um padrão brasileiro, né? O padrão de ocupação, o padrão de desenvolvimento econômico concentrado no litoral. A necessidade de compreender as transformações territoriais a partir dessas novas infraestruturas, no marco regulatório, que está com o PL, e mesmo os termos de referência, mas o marco regulatório, o PL 576, já interdita a exploração eólica em locais de petróleo e de rota de navegação, mas torna como medida mitigatória, né, compensatória, as atividades de pesca. Então, já tem uma hierarquia e um processo desigual, né, no modo de implicação desses projetos nas várias formas de atividades econômicas. Inclusive, no Ceará, o que eles estão tornando irrelevante, não, isso a gente consegue com medida de mitigação, é justa a pesca, que é a pesca por vela, né? Vela do Mucuri, tá? O Ceará é famoso nisso. E ele, não, isso a gente altera. Aí eles falam, o pessoal dos movimentos, como é que a gente vai alterar a rota de um barco-a-vela para não atuar no entorno das turbinas, que é 500 metros que eles estão prevendo de interdição da área. Então, essas atividades estão colocadas como menores, né, como é a tradição, né, digamos assim, de tratamento de impacto ambiental no Brasil, né? Que aí eu coloco que o histórico do setor elétrico, e inclusive das eólicas, precisa ser avaliado, né? As eólicas, muito recentemente, né, uns 20 anos, em relação às hidrelétricas, vieram como algo menos impactante. Mas elas reiteraram o processo de expropriação, expoliação, falta de transparência decisória. Né? No Ceará, agora eu fui em algumas eólicas que já são mais antigas, em dunas e etc. Você fica embaixo da torre aí fala, não, a offshore não tem problema, não vai implicar ninguém. Inclusive, na lei, quando a gente vai ler lá o relatório, ler, né, o que o Jean Paul Prats coloca como propositor da lei e depois o relatório, não tem implicação territorial, porque não está em nenhuma comunidade, está no meio do mar. Então, tem todas essas implicações. Se já era uma falta de transparência antes, eu não sei como isso vai se dar
daqui para frente, né? Pressão sobre os estados e municípios em momentos de austeridade fiscal é aquela ideia de guerra dos lugares. A atração de investimento passa a ser a tônica dos entes subnacionais na ausência de um processo nacional, né? Então, a questão dos... E aí, depois, né, eu acho que é importante ser dito, né, ouvi-la, porque realmente os estados passam a colocar os seus territórios disponível a esses investimentos, não necessariamente articulado a um projeto nacional, né? A questão do pacto federativo, a questão da possibilidade de aumento de arrecadação, emprego, ou seja, vira todo mundo... novo petróleo seria essas offshores, né? Desconhecimento sobre os resíduos e descomissionamento. Se a gente vê a vida útil do que já tá instalado, é em torno de 20 anos. Gente, 20 anos, para mim, né, 20 anos atrás. Então, eles já falam na lei em possibilidade de recifes artificiais, né? Então, já é uma questão que eu acho que a gente também precisa discutir, né? Tem um caráter de inquestionabilidade. Se a gente coloca em questão transição energética, é porque você é contra o mundo, não acredita, você é quase da indústria do petróleo. Quando você fala, não se pode questionar a expansão renovável, né? Aqui a gente questiona, porque a universidade permite questionamentos, e não questionar a necessidade de transição, mas essa de colocar as renováveis como sem impacto, ou mínimo impacto, ou qualquer outra coisa fica subordinada à decisão de expansão das renováveis, né, como única questão. E quando a gente vê a nossa matriz, seria pela energia mesmo? Ou, como muitos também colocam, a questão do desmatamento é central no Brasil para a descarbonização, né? Se a gente pensar a descarbonização nos termos que está. Mas a energia é o que está ganhando total, inclusive, porque a gente, para a questão do desmatamento, enfrentar o agronegócio, etc. Né? Tem uma flexibilização de arcabouços socioambientais e pressão sobre órgãos de licenciamento. A gente se conversa com os licenciadores, muitos não são servidores em determinados estados, e quando a gente circula e dialoga, a gente percebe o quanto há de pressão nesse processo, né? E um outro aspecto que eu fiquei que se coloca é exatamente essa separação entre sempre meio físico, biótico, socioeconômico dos processos, do processo de estudo e do licenciamento, né, como se fosse, de fato, tudo separado e nada, uma coisa não tivesse implicação com a outra. E as medidas de mitigação e compensação acabam legitimando o processo. Ou seja, muitas das vezes a empresa vai ser a que vai promover a política pública, vai ser a que vai aumentar os recursos, vai ser a que vai promover melhor educação, saúde, emprego, renda, a partir da adesão do local ao projeto. Isso a gente já vê no setor elétrico, nas hidrelétricas, nas eólicas também tem se visto. A própria memória do lugar passa a ser a memória promovida pela empresa que está atuando ali. Em várias atividades, nem vou citar aqui qual que é a principal empresa, né, de mineração e que deve ter a memória do Espírito Santo e etc. Então, esse é um ponto que a gente também já pode pensar. E o hidrogênio verde? O hidrogênio verde é a saída europeia, né, para a transição energética. Até a Alemanha tem acelerado esse processo em função da guerra da Ucrânia, Rússia, etc. O que é o hidrogênio verde? É o hidrogênio produzido, né, com fontes renováveis, que aí entra eólica, solar, eletricidade usada para eletrólise da água é gerada por fontes renováveis, é um processo intensivo em energia e em água, tá? Já se coloca a necessidade das offshores serem vinculadas a essa produção de hidrogênio verde. Eu vou dar o exemplo do Ceará, porque acho que é um dos que está mais consolidado nisso, porque ele já tem acordos, vários memorandos e acordos de exportação. A gente ainda não tem hidrogênio verde como uma energia a ser, né, dentro lá. Já tem estudos e etc., já está nos planos decenais de expansão e etc., plano nacional. Mas, assim, não está consolidado o mercado. O Ceará já firmou parceria
né, o porto de Pecém, que é coordenado pelo porto de Roterdã, e aí vai ser a produção do hidrogênio verde, o hub, e exportado para a Europa via Porto de Pecém e Porto de Roterdã. Então, toda a produção offshore que está sendo planejada para o Ceará é em função da produção de hidrogênio verde. E a Europa estabelece parâmetros para considerar essa energia como energia renovável. Então, seja diretamente a eletricidade de uma produção específica para aquele eletrolisador, ou seja, 90% da produção renovável. Aí a gente já coloca o Brasil, 90%, quase 90% da nossa produção já é renovável elétrica. E no plano decenal de 2029, um dos mais recentes, agora recente, já está lá uma linha da EPE dizendo: tem que se tomar, assim, eu vou usar, não é esse o termo, mas tem que se atentar para não haver concorrência para a produção nacional e a produção que vai para o hidrogênio verde. Ou seja, já coloca essa disputa no nosso parque elétrico, ou aquele que vai ser para a produção de hidrogênio verde. Claro que se coloca na fala de vários gestores que o Brasil vai usar esse hidrogênio verde, que as indústrias brasileiras, inclusive a ArcelorMittal, lá no Ceará, comprou a siderúrgica a companhia siderúrgica do Pecém para o aço verde, por aí vai. Já tem essa expectativa. Mas é central o mercado europeu. E aí estão vendo como vão exportar. Um deles é via amônia, chega lá, faz a reconversão para o hidrogênio verde. Tá? Acabei de ver que o Lula, o China, etc., lá no Porto do Açúcar, que é aqui, né, no Rio, já está também com um projeto, a China entrou, né, com essa empresa, com a SPIC, né, na produção de investimentos para que a energia elétrica ali fosse em função a offshore deles, que eles já estão em offshore, seja em função de hidrogênio verde, e o próprio governo nacional, eu fico vendo quanto lá no Ceará, em 2016, começou, e a gente teve que correr atrás, enquanto governo federal, para começar a pensar esse mercado. E o Brasil promoveu esse Programa Nacional de Hidrogênio Verde, mapeamento do setor de hidrogênio verde, parceria energética Brasil-Alemanha para a produção e exportação do hidrogênio. O Fundo Clima e o BNDES Hidrogênio Verde já está colocando. O BNDES recentemente anunciou 50 bi para projetos de transição energética, e o hidrogênio verde é central, e as offshore também. E aí as reflexões, né? Neoextrativismo e economia destruidora, né? Eu tenho pensado que todo esse processo tem reiterado a posição subordinada do Brasil. Nós somos o quê? Mero fornecedores de água, de sol, de vento? Ou a gente vai tomar a dianteira de uma tecnologia nacional de turbina, e não simplesmente a nacionalização da produção de paz, porque tem, né? O BNDES, na época do PAC, promoveu as eólicas com conteúdo nacional, né? Mas quando a gente vai ver o central da tecnologia é estrangeiro, isso não tem capital nacional ali, né? Tem a GE, Siemens e etc., né? Então, ou a gente vai articular esse processo a uma soberania energética, domínio tecnológico, distribuição mais igualitária desse excedente. A briga agora no marco regulatório era se era 5% a participação lá da União para ser distribuída, aí eles brigaram, ficou 1,5%. Está em tramitação, né, o processo de lei. A desigualdade ambiental, danos recaem sobre as populações mais vulneráveis. Quando a gente pergunta à população o que se espera, às vezes nem sabe do que está se tratando, nem sabe do que está em jogo nesse processo. Eu ouvi lá de entusiastas, quando eu fui, não, aqui no Ceará não é bom para mergulhar, e as offshores vão promover esses recifes artificiais, vai dar todo mundo para mergulhar em volta da torre. Gente, vai no marco regulatório, vai ter áreas interditadas, não é? Isso não é verdade. Então, assim, coisas básicas, né?
tenho pensado nesse solucionismo tecnológico, né, de enfrentamento à questão climática. Não se questiona os negócios, ele é para isso, ele é para promover a realização de novos negócios, e não se questiona o capitalismo, o modo, né, o consumo, a necessidade o modo, né, como se dá a valorização ampliada do capital, concorrência tecnológica entre os players, vários, como a gente já viu, das petrolíferas que estão nesse processo, inclusive por conta dessa questão compensatória, frente de expansão financeirizada, fundo de pensão, investimento, finanças verdes, tudo quanto é papel está sendo criado em função dessa descarbonização. Questão ambiental se restringe às emissões, isso é uma questão, né? Coloca-se como global um problema ambiental de todos e é o aquecimento global, a mudança climática, que tem implicado em várias alterações, e as questões territoriais das renováveis sempre passíveis de serem mitigadas, de serem compensadas ou monitoradas, né? E também um salto escalar, né, que legitima esses projetos. Quando a gente vem pensando, ao longo da história do setor até energético brasileiro, crise do petróleo da década de 70, necessidade de enfrentar problema em balas de pagamento, depois, 2001, restrição da energia, ou seja, problemas nacionais, agora o problema é global, e o processo e o enfrentamento é novos projetos de investimento em grandes projetos energéticos, viabilizando esses investimentos. E quem tem se apropriado desses territórios, de fato, é o capital internacional, são grandes empresas internacionais, e a gente vai financiar o quê com o BNDES? O BNDES vai financiar os projetos, vai financiar essas grandes empresas. Como que se dá o processo, a apropriação, né? E aí eu tomei essa passagem do professor Zanotelli, do texto, que eu entendi, né? Tenho visto esse processo de transição energética como esse modo, cada vez, como a penetração, né, na dinâmica de acumulação, cada vez mais, e espaços até pouco tempo atrás, relativa ou pouca exploração e explotação, destruindo riquezas comuns por meio da expoliação acentuada de uma expansão e reprodução ampliada do capital nas formas das relações de trabalho da organização produtiva. Eu acho que isso está muito, quando a gente analisa esse processo todo, está muito claro, né, como isso se dá, desde que a gente não pense estrategicamente esse processo. E eu acho que a gente está muito mais numa corrida de viabilizar nossos territórios em função desses interesses em jogo, do que, de fato, pensar a forma estratégica de se apropriar dessa riqueza em função dos nossos interesses, que talvez nem seja essa grande expansão que está em jogo, que está prevista. Bem, gente, é isso. Obrigada. Eu agradeço fortemente, sobretudo pela possibilidade de sistematizar, né, todas essas questões e de dialogar com vocês.